A alegoria da caverna é um tema bem recorrente na filosofia. E mesmo assim, não é algo tão simples de compreender. A ideia desse vídeo é só despertar a curiosidade sobre o que é dito nessa alegoria. Platão pensa nosso mundo sensível, isto é, o mundo material, como uma cópia de um mundo inteligível, um mundo das ideias, das essências. As coisas físicas que existem aqui são cópias das essências dessas coisas. E essas essências não são materiais. É como se o mundo material fosse um reflexo de um objeto na água, ou uma sombra de uma coisa. Nem o reflexo, nem a sombra são a própria coisa, mas uma projeção imperfeita dela. Então, uma mesa teria sua essência no mundo inteligível. Aí é que mora o pulo do gato. Todas as mesas que existem possuem a mesma essência, a essência de mesa, mesmo que sejam mesas diferentes. Tudo o que é comum em todas as mesas faz parte de sua essência, tá sacando? E esse mundo inteligível não pode ser acessado pelos sentidos, ou seja, nem pela visão, nem pela audição, nem pelo tato, por exemplo. Como a gente acessa esse mundo inteligível então? Pela reflexão, pela contemplação. E isso se dá pela alma, psique ou razão. Só que não é tão simples assim. Então o tio Platão traz no seu livro A República a alegoria da caverna. Imagina que estamos dentro de uma caverna, todos virados para o fundo dela, diante de uma parede. Estamos acorrentados de maneira que não conseguimos nos mover, nem sequer as nossas cabeças. Atrás de nós há uma pira acesa. Há pessoas passando com os mais variados objetos na frente dessa pira. O que acontece então? A pira projeta uma sombra desses objetos na parede em frente a nós. A ideia aqui é: a única realidade que a gente conhece é a das sombras. Então, ao olhar para as sombras na parede, a gente acha que elas são o próprio objeto. Uma sombra cilíndrica, por exemplo, pode ser um tubo, uma caneta, um lápis ou qualquer outra coisa cilíndrica. Então, quando a gente discute sobre as sombras, a gente não está falando da própria coisa, mas de sua projeção, de sua imagem, daquilo que aparece a nós. Ou seja, podemos desconfiar de tudo o que nos aparece. Se a gente utilizar somente daquilo que nos aparece para julgar as coisas, a gente incorre em erro. Há uma diferenciação entre o que a coisa é em sua essência e em sua aparência. A imagem ou a aparência não são a própria coisa em sua essência. Então, imagina que, através de uma violência, nós ou qualquer outro que está aprisionado se livre dessas correntes e olhe a seu redor. Ele perceberia que toda a realidade que ele vivia era uma mentira. Ele não sabe que vivia numa caverna, até porque ele não sabe o que é uma caverna. Com grande dificuldade, ele se arrasta através da caverna em direção à sua entrada. Num primeiro momento, ao chegar na entrada da caverna, ele não consegue nem olhar para o reflexo da lua na água, por ser tão ofuscante. Com o tempo, a vista dele vai se acostumando e ele consegue adaptar sua visão e consegue olhar diretamente para a lua. E depois, ele consegue andar à luz do dia, contemplando as coisas que existem no mundo real. Esse processo todo de sair da caverna é uma alegoria referente ao nosso processo de chegar à contemplação do mundo inteligível. Quem saiu da caverna vai abandonando com dificuldade a maneira de contemplar as imagens, as sombras, a aparência e vai se utilizando da razão para compreender a essência das coisas. E para isso se utiliza das verdades matemáticas, se utiliza da lógica, apesar de ser um termo fora da época de Platão. Sair da caverna é um processo de sair da ignorância ao conhecimento. Quando se conhece a ideia, a essência das coisas, se conhece verdadeiramente as coisas. Então ele levanta a seguinte hipótese: o que acontece se a pessoa retornar à caverna e tentar avisar seus companheiros? Ele seria alvo de chacota, de sarro, de riso e poderia até ser morto. Ele então não conseguiria lidar com eles, pois teria que usar a mesma língua deles, a língua das sombras, das imagens. Eu vejo essa parte como a mais importante da alegoria, porque é ela que toca a educação. Como pensar uma maneira de mostrar ao outro que estamos numa caverna? Eu diria que um primeiro passo é percebermos que estamos dentro de uma. Eu nunca saí, confesso que não sei nem se consegui perceber que estou dentro de uma. Mas sempre buscar ampliar o conhecimento, se valer da razão para pensar as coisas, não é uma ideia interessante? Esse pensamento tem outros aspectos que não foram abordados aqui no vídeo, até porque ele é bem vasto.
Mas vale a reflexão sobre isso, não vale? O que você acha? Gostou? Já sabe, né? Dá like e se inscreve. Fui!